Paz do Senhor, meus irmãos, espero que vocês estejam bem. Abram comigo a Bíblia de vocês no livro de Salmos 55, Salmos 55, que diz assim: escuta a minha oração, ó Deus, não ignore a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento, e irado mostra o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo toma conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violências e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeia o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, o meu amigo chegado, você, com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam na sua conduta, e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violado o seu acordo. Macia como manteiga a sua fala, mas a guerra está no seu coração. As suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiados como os punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Eu vou repetir o 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Mas tu, ó Deus, fará descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Amém? Para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo no livro de Salmos, a gente precisa voltar um pouquinho lá no livro de Samuel, 2 Samuel. Quero deixar inclusive para a meditação dos irmãos, quando os irmãos puderem, dá uma lida no segundo livro de Samuel, capítulo 15 até mais ou menos o capítulo 18, que conta o que estava se passando na vida de Davi quando ele escreve esse salmo. Eu vou trazer um breve relato para não tomar muito tempo, mas mais ou menos o que estava acontecendo era o seguinte: Davi tinha um grande amigo, que ele citou, inclusive aqui no versículo 3, dizendo: você, meu colega, meu companheiro, meu amigo, meu chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Note que ele cita diversos momentos que ele e o amigo estiveram juntos, inclusive em comunhão dentro da igreja. Mas Davi recebe nessa hora a notícia de que ele estaria sendo atacado por um exército cujo os líderes era um dos seus filhos e o seu melhor amigo. Não bastasse o líder ser o seu filho Abisalão, ele ainda vinha junto com o seu melhor amigo. É uma dupla traição que Davi estava passando. Pois bem, Abisalão começa a fazer o seguinte: ele começa a furtar durante 40 anos o coração dos homens de Israel. Ele fica ali durante 40 anos abordando todo mundo que passasse por ali, por Israel, e ele ficava perguntando, ele falou: olha, o que te trouxe aqui? Qual que é o seu problema? E os homens então acabavam citando, acabavam confessando, acabavam conversando com ele, contando o que estava se passando. E ele falava: poxa vida, olha, se fosse eu o rei, certamente eu resolveria o seu problema. E por fim ele fez isso durante 40 anos. A Bíblia fala que por causa disso, e esse tempo todo que ele ficou ali, ele conseguiu formar um exército de 200 homens. Enfim,
Após 40 anos, ele resolve então ir conversar com o rei, no caso, o seu pai Davi. E ele conversa e mentindo e já arquitetando um plano contra seu pai, ele fala: olha, rei, é o seguinte. Antes disso, a Bíblia fala que nesse encontro, quando Davi recebe Absalão, Davi o recebe com um abraço, com um beijo. É um pai recebendo um filho, né? E aí Absalão fala: olha, rei, é o seguinte, eu estive aqui durante muito tempo e agora eu não posso mais esperar. Um dia, quando eu saí de Hebrom, eu fiz uma promessa para Deus, que assim que eu entrasse em Jerusalém, que eu voltaria para lá para agradecer. Sendo assim, eu preciso da sua dispensa. Eu preciso que você me absolva para eu sair daqui e poder ir para lá. O rei, julgando ser uma boa causa, disse sim para ele, falou: não, tá bom, Absalão, pode ir, você tá com a minha permissão, fique à vontade. Mal sabia Davi que ali o seu próprio filho estava arquitetando um plano contra ele. Absalão então sai e ele forma aí seu exército de 200 homens e resolve contra-atacar Davi. É nessa hora que Davi começa a escrever o Salmo 55, é quando ele recebe a notícia que seu filho iria atacar o exército do seu filho. Absalão envia então espia para todas as tribos de Israel e ele dizia assim: olha, quando vocês ouvirem o som da minha trombeta, comecem a gritar: Absalão reina em Edrom. E de Jerusalém foi com Absalão, então, 200 homens e mais Aitofel. No versículo 6, Davi fala assim: quem dera se eu tivesse asas como a pomba e voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Quantos de nós já passou ou está passando por isso? Talvez você esteja nesse exato momento passando por isso. Talvez você não tenha outro desejo no seu coração a não ser sumir, a não ser ir para outro lugar. Eu não sei o que está passando na sua vida. Eu não sei o que você está passando nesse exato momento. Eu não sei como é que está o seu sentimento. Talvez você que me escute aí do outro lado, você esteja fragilizado, você esteja com um sentimento de traição. Talvez ao seu redor você não esteja se sentindo valorizado, ou talvez você aí do outro lado esteja se sentindo inútil na vida de alguém que você ame, ou para a vida mesmo, né, para sua própria vida. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para nos dizer que nós temos valor, ainda que a sociedade diga que não, ainda que o mundo lá fora diga que não, ainda que o mundo olhe para você e não enxergue o seu real valor. Deus nessa noite está renovando a aliança que Ele tem na minha e na sua vida, dizendo: você tem valor, eu te valorizo, foi eu quem te escolhi, eu conto com você, você é precioso para mim, você é preciosa para mim. Ainda que você seja traída por todas as pessoas, ainda que você se sinta sozinho, eu estou aqui para te dizer que eu sou o seu companheiro, que eu sou o seu ajudador, que eu sou o seu consolador e que você não está sozinha. Todas as vezes que a gente ora, todas as vezes que a gente medita, todas as vezes que a gente chora e muitas vezes a gente fica ali sozinha, achando que ninguém está nos vendo, achando que ninguém está prestando atenção, o Espírito Santo de Deus vem dizendo nessa noite: eu presto atenção sim, eu escuto cada gemido seu, eu escuto cada soluço seu, eu sondo cada pensamento seu, eu sondo cada sentimento que passa no seu coração. E Deus nessa noite está mandando eu te dizer: fica tranquilo, fica tranquila. Eu estou indo diante de tudo isso para guerrear em seu favor. Sou eu que vou na sua frente. Sou eu que estava com Davi, eu que pelejei por Davi, foi eu que confortei Davi quando ele se sentiu traído, e eu estou aqui para te confortar. Sou eu que estou aqui também para guerrear ao seu favor. A única coisa que Deus pede para mim e para você é que a gente haja, que a gente aprenda nessa noite com Davi. Davi era um homem forte, Davi era um homem valente, mas ele resolveu, naquele momento, deixar as suas armas de lado e ir para o joelho, porque ele sabia que se ele matasse o seu filho, o seu amigo, que ele pecaria.
Muitas vezes nós queremos resolver a situação com a nossa boca, com o nosso braço ou com o nosso jeito. E Deus está pedindo para mim e para você nessa noite: para, tira a mão, fecha a boca. Para eu começar a agir, você tem que parar de interferir. Você precisa confiar naquilo que você entrega na minha mão. É o que o Senhor está falando para mim e para você. Tudo que você coloca nas mãos de Deus, você precisa deixar que Ele resolva. Até agora, talvez você tenha tentado do seu jeito, talvez você tenha tentado com as suas forças e não tem dado muito certo. Nessa noite, aprenda com Davi. Seja um Davi. Davi nos ensina no versículo 10 que mediante a tudo isso que nós vimos, o que aconteceu com ele, no 17, no versículo 17, que tudo que estava acontecendo com ele, ele diz aqui, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Não importa a hora, ele te ouve. Não importa a situação, ele te ouve. Não importa o tamanho do seu problema, ele te ouve. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele fala assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você que anda sobrecarregado, você aí que está do outro lado, talvez com uma causa impossível na mão, talvez com um problema que as pessoas julgam impossível de resolver. Talvez você esteja aí desse lado cabisbaixo, porque o fardo está pesado, porque os olhos já são pesados de tão cheio de lágrima que vive. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo, filho, filha, eu estou aqui porque eu quero trocar de fardo com você. Deixa eu trocar, deixa eu pegar o seu, fica com o meu, porque o que eu tenho para você é suave, é tranquilo, é maravilhoso. Entrega tudo nas minhas mãos e confia em mim. Deixa eu ser o seu guia, deixa eu ser o seu ajudador. Tira sua mão. Sua parte nessa história toda é confiar. Confia que eu vou te trazer o alívio, a tranquilidade, a paz, a alegria verdadeira. Davi recebe a notícia e ordena que todos fujam. Quando ele recebe a notícia que o seu filho iria invadir, ele ordena que todos fujam dali, porque se eles não escapassem, eles seriam mortos diante de Absalão. E a Bíblia fala que todo o povo chorava. Em voz alta, eles chamaram, houve um grande dor, um grande pranto. E aí Davi então reúne a sua tribo, muita gente ficou do lado dele, mas ele resolveu dividir os povos em 3 tribos, com os 3 líderes. E um deles era Joabe, Abissai e Itaí. E aí ele fala assim, olha meus líderes, eu sei que vocês vão para a guerra. Primeiro eles resolveram assim, olha, nós vamos, Davi, você não vai. Você não vai porque você é valente, porque você é guerreiro forte. Faz o seguinte, fica aqui na porta de Israel. Porque se der ruim lá na frente, pelo menos você vai ficar aqui na retaguarda esperando a gente voltar. E se a gente precisar de um reforço, você é um homem valente. Eles vão fazer de tudo para voltar, porque o intuito deles é matar você. Então, por uma estratégia, você fica. Ele falou, tá bom, eu vou fazer o que vocês estão me pedindo. Mas vocês me fazem um favor? Se vocês puderem, por amor a mim, poupe Absalão. Em outras palavras, ele estava querendo dizer o seguinte, eu sei que ele não presta, eu sei que ele errou, eu sei que ele falhou, eu sei que ele não é digno da nossa misericórdia, mas se vocês têm amor por mim,
misericórdia dele, não mate ele não, tenha dó dele. É mais ou menos o que o Espírito Santo intercede sobre as nossas vidas. Quantas vezes a gente erra, quantas vezes a gente peca, quantas vezes a gente pensa, fala ou age de uma maneira que entristece o coração de Deus. Aí vem o Espírito Santo e fala assim: Deus, tenha misericórdia dela, tenha misericórdia dele, perdoa o pecado dele, perdoa, Senhor, o que ele quis dizer, o que ele quis pensar, perdoa, Deus, o que ela quis fazer. Eles são pequenininhos ainda, Jesus, Deus, eles não sabem o que estão dizendo, o que estão fazendo. Se Davi, sendo um homem pecador do jeito que era, teve compaixão e um grande amor pelo filho dele, imagina o Espírito Santo, imagina o amor do nosso Deus por nós. No versículo 22, Davi então nos dá uma lição, mais uma. Ele fala assim, entrega suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. E ele termina o salmo dizendo assim: quanto a mim, porém, confio em ti. Quando ele diz isso, confio em ti, ele deixa que Deus resolva aquilo que ele não conseguiria resolver. E a Bíblia fala que nessa guerra, Absalão chega com a sua jumenta, e no meio do conflito, sua jumenta, quando está passando por debaixo de uma árvore, a cabeça dele ficou presa num galho de uma árvore. E ali ele teve a cabeça enroscado, e um dos líderes do seu pai, que é, deixa eu ver o nome dele aqui que eu até me esqueci, Joabe, perdão. E um dos seus líderes, Joabe, que foi inclusive para esse que Davi suplicou que não o matasse. Joabe viu ali a oportunidade de acabar logo com aquilo e não pensou duas vezes. Com 3 dardos, disparou sobre o coração de Absalão, que não morreu, mas que caiu ali mesmo. E a Bíblia fala que os outros guerreiros continuaram a exterminar por Absalão. E 2 mensageiros então voltam para dar a notícia para Davi. E a Bíblia fala que ele chorou, mesmo confiando, mesmo entregando, mesmo sabendo que Deus tomaria a melhor decisão. Não foi uma resposta que Davi precisou. Muitas vezes isso acontece na minha e na sua vida. Muitas vezes a gente entrega situações na mão de Deus, mesmo sabendo que Ele vai fazer o melhor, mesmo sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes o resultado não é o resultado que a gente esperava ou o resultado que a gente planejou. Mas a gente não pode esquecer que aqueles que confiam em Deus receberão a melhor notícia, ainda que ela soe como uma notícia de derrota. No final, você vai entender que é uma vitória. Tem vitória na vida da gente que chega com cara de derrota. Na medida que a gente confia em Deus, a fé substitui o medo. Na medida que a gente confia em Deus, a fé substitui o medo. A fé é aumentada através da intimidade. A nossa fé, ela é aumentada através da oração para Deus. Nós precisamos aprender e precisamos executar assim como Davi. Se você tem uma causa impossível, se você tem alguma situação que anda te tirando sono, que anda te tirando lágrimas dos seus olhos, nessa noite o Senhor está dizendo, assim como Davi, confia em mim e eu vou resolver
toda situação para você. Sou eu que vou pelejar em seu favor. Sou eu que vou resolver toda essa situação. O inimigo da sua alma não vai prevalecer. Faça apenas a sua parte. Faça que nem Davi. Ore de dia, de tarde, de noite. Confia em mim, entrega para mim, deixa que eu resolvo tudo. Seja obediente, seja sábio e deixa que o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Amém? Fique com essa palavra, fica com essa ordem de Deus para minha e para sua vida. Não resolva da sua maneira, não resolva do seu jeito, não peque diante de Deus, não resolva com a sua boca, não resolva com o seu braço. Entrega a sua vida, entrega os seus problemas na mão daquele que tudo pode resolver. O seu fardo está pesado? Está doendo? Está sobrecarregado? Chegou a hora, essa é a oportunidade. Ele está aqui nessa noite para te convidar, para te dizer mais uma vez: eu quero operar na sua vida. Confia em mim, entrega a sua vida para mim e eu vou realizar o impossível na sua vida. Amém? Mais uma oportunidade que o Senhor está te dando, mais uma chance que o Senhor está te dando de mudar a sua vida, de estabelecer uma intimidade com Ele, um relacionamento novo com Ele, uma vida nova, uma nova criatura, uma vida de relacionamento, de intimidade, uma vida de reconhecimento, reconhecimento naquele que tudo pode, reconhecimento como o único suficiente Salvador da sua vida. Faça que nem Davi, reconheça nessa noite que você tem um Deus poderoso que pode e deve fazer tudo por você. Amém? Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade.